Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião semanal do Grupo Neurotrauma G, que é um grupo de estudos em neurotraumatologia. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos. Que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. O tema da reunião de hoje é complicações da derivação ventrículo-peritoneal, lições cruciais para minimizar desgastes. Ela será ministrada pelo Dr. Rodolfo Casimiro Reis, neurocirurgião e preceptor da residência no IANSP, chefe do grupo de hidrodinâmica no IANSP e também mestre e doutor em ciências pela USP. Teremos como moderadores o Dr. Leopoldo Mandic e a doutora Cecília Grangeiro. A doutora Cecília é neurocirurgiã e também coordenadora do Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Pronto-Socorro Infantil da Zona Leste. O Dr. Leopoldo é neurocirurgião pediátrico no Hospital Vila da Serra Oncoclínicas e no Hospital João 23. Desse modo, gostaria de convidar a doutora Kelly para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Muito obrigada, Richard. Boa noite a todos. Hoje é uma reunião extremamente importante porque ela aborda um tema que muitas vezes é subestimado pelo neurocirurgião. Mas, na verdade, todos nós, a neurocirurgia, sabemos o quão árduo é esse caminho da DVT. Talvez uma frase meio pesada que eu vou falar, mas a DVT muitas vezes é um mal necessário. Então, é um caminho, uma solução para as hidrocefalias, mas ela traz consigo uma série de possíveis complicações. E nós temos hoje um time de ouro para falar a respeito. Nós temos o Dr. Rodolfo, que dispensa apresentações, é um excepcional neurocirurgião e professor também. E para fazer a moderação, o Dr. Leopoldo e a doutora Cecília, que são excepcionais neurocirurgiões pediátricos, que é um neurocirurgião talvez que lide com as complicações mais dolorosas, né, da derivação ventrículo-peritoneal. O nosso presidente, Robson Amorim, está aqui, então gostaria que ele desse uma palavra antes de iniciarmos a reunião. Gostaria de agradecer a todos pelo empenho em fazer tudo isso acontecer. Isso parece ser simples, mas não é. Então, gostaria de agradecer a todos que estão envolvidos, de uma forma especial ao Richard e a Ellen, que nos dão esse suporte aí. Uma ótima reunião a todos. Presidente, se você puder falar. Isso. Bom, vamos começar então, doutor Rodolfo Paulo, pode começar a compartilhar sua tela. Compartilhar. Bem, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Rodolfo, neurocirurgião do IANSP, com formação complementar também no HC da Faculdade de Medicina da USP. Gostaria inicialmente de agradecer a doutora Kélia, o pessoal do Neurotrauma. O pessoal realmente, como a própria doutora Kélia falou, está de parabéns, porque a organização desse grupo realmente chama muita atenção, né? A gente está acostumado a dar aula e conversar com os colegas aí ao longo do ano, mas realmente a organização do grupo realmente chama a atenção da gente. E dizer então que eu estou muito feliz em tratar desse tema, que realmente, como a própria doutora Kélia falou, muitas vezes é menosprezado, né, pelos cirurgiões, mas a gente sabe que talvez a doença que a gente mais trate seja a hidrocefalia, e que muitas vezes as consequências desse tratamento não são fáceis de ser manejadas, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho desses temas e depois, obviamente, aí abrir o debate, porque é um tema que também gera uma certa discussão no manejo, né? Então a gente vai falar das complicações, principalmente das complicações funcionais e infecciosas das derivações ventriculares, ressaltando aí a derivação ventrículo-peritoneal. Inicialmente, a gente tem que lembrar que o próprio conceito de complicação ele variou muito ao longo do tempo. Cada vez menos a gente tende a usar uma definição individualista, né, baseada na própria experiência do cirurgião, para justamente tentar uniformizar esse conceito e tentar comparar, por exemplo, complicações de diferentes serviços. Então, essa preocupação surge mais recentemente na literatura, no início dos anos 2000, com um autor chamado de Sokol, que tentou, né, uniformizar aí o que seria uma complicação cirúrgica da seguinte forma: inicialmente um resultado não desejado e provocado diretamente pelo ato cirúrgico, e que não teria acontecido caso a cirurgia tivesse ocorrido como esperado. Apesar desse conceito já ter sido muito trabalhado aí, já ser uma consequência de outros conceitos que vieram antes,
ele também apresentam algumas frases, algumas palavras aí que não são muito adequadas. Por exemplo, a primeira coisa é que seria apenas um resultado diretamente do ato cirúrgico. A gente sabe que complicações clínicas também acontecem, obviamente, após uma cirurgia e devem ser contabilizadas como complicação também do procedimento. Uma outra questão também é desse conceito de um resultado não desejado. Isso amplia um pouco o conceito de complicação, por exemplo, para abranger falhas no tratamento, o que inicialmente não é uma complicação. Por exemplo, se você for operar um paciente com estenose de canal lombar, muitas vezes você pode ter uma melhora parcial da dor, mas não total. Então, apesar de isso ser, né, uma falha aí do tratamento, uma falha na eficácia do tratamento, ela não seria uma complicação cirúrgica, né? Então, a gente acha que esse conceito aí do início dos anos 2000 estaria um pouco ultrapassado. E em 2008 vem um outro autor, Dindo, que coloca realmente um conceito que parece ser mais apropriado para a questão, que seria a complicação cirúrgica como qualquer desvio do curso pós-operatório ideal que não seja inerente ao procedimento cirúrgico. Então, esse último conceito realmente parece ser mais abrangente, né, e ao mesmo tempo também afastar possíveis falhas de cura ou falhas terapêuticas como complicação. E em se tratando de complicações em DVP, do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que, obviamente, são complicações relativamente frequentes, mas elas dependem, a epidemiologia dessas complicações depende basicamente de três fatores: do tipo de válvula utilizada, da faixa etária da amostra que a gente está estudando e da causa da hidrocefalia. Em relação ao tipo de válvula, a gente sabe que existem válvulas de pressão fixa, pressão programável, pressão autorreguláveis, e a que a gente tem hoje em dia disponível no SUS, que é a válvula de pressão fixa, realmente é a que apresenta maiores complicações. A incidência aí varia de 13% a 40%, e a grande maioria desses casos de complicações de válvula de pressão fixa se deve a fenômeno aí de hiperdrenagem. Obviamente, essa incidência varia um pouco também a depender do tipo de válvula usada. Quanto menor a pressão da válvula, maior o risco da hiperdrenagem. Isso leva aí uma sobrevida média de 50% em 6 anos dessa válvula. Como eu falei, existem outros tipos de válvula que têm uma sobrevida maior, as válvulas autorreguláveis e principalmente as válvulas programáveis, que são válvulas mais estudadas na literatura. A gente consegue diminuir bastante a incidência de complicações com esse tipo de válvula, principalmente se pensando nos fenômenos de hiperdrenagem, levando a sobrevida aí da válvula em torno de 80% em 5 anos, bem maior do que a válvula de pressão fixa. Em relação à idade, a gente sabe que crianças têm um risco muito maior de desenvolver complicações. No grupo de faixa etária pediátrica, a gente tem um índice de até 50% de complicações em 2 anos do tratamento. E a gente sabe que a superpopulação de maior risco para esse tipo de complicações seriam crianças menores do que 6 meses, crianças cardiopatas e bebês prematuros, né? Justamente porque essa faixa etária está mais suscetível ainda à imaturidade do sistema imunológico, imaturidade do sistema licórico, a pele é mais friável e mais fina, e geralmente essas condições estão associadas também a um baixo peso, né? E todas essas condições, então, levam a um maior risco de complicações. Em relação à causa da hidrocefalia, a gente também já sabe que existem algumas causas que são mais suscetíveis aí a complicações, maior incidência de complicações. Exemplos seriam a mielomeningocele, uma hemorragia intraventricular, tumor e uma hidrocefalia secundária à meningite. E por outro lado, a gente sabe já que a HPN tem um menor risco de complicações dentre as causas de hidrocefalia, né? Hidrocefalia de pressão normal, totalizando aí em média 0 a 12% a depender do estudo que você leve em consideração. E em relação às complicações específicas em DVP, a gente tende a dividi-las a depender do seu tipo. A gente tem complicações infecciosas, obstrutivas, falhas mecânicas ou de mau posicionamento e complicações relacionadas à hiperdrenagem do sistema. As complicações infecciosas, obviamente, são as mais temidas, porque elas geralmente implicam na retirada do sistema de drenagem e, além disso, podem implicar também em situações mais graves, como meningite e evoluções piores. A incidência varia entre 3 a 15%. A maior parte dessas complicações infecciosas ocorrem de forma precoce. 90% delas ocorrem nos primeiros 6 meses de tratamento. Geralmente, a bactéria causadora é própria da pele
a grande maioria, 60%, por estafilococos coagulados negativos e menos de 20% secundários a estafilococcus aureus. Sendo que, novamente, né, os fatores de risco principais seriam crianças, também já falou, uma história importante de revisões de DVP, de múltiplas abordagens, e também a gastrostomia se revelou como um fator importante de risco para a aquisição de infecção de sistema. E as manifestações clínicas vão depender muito do grau aí de importância dessas infecções, variando desde vermelhidão ao longo do trajeto, hiperemia, exposição do shunt com deiscência da ferida, secreção pela ferida operatória, todas essas infecções mais locais, até infecções mais importantes, como meningite ou peritonite. A clínica, obviamente, vai se manifestar a depender do grau de infecção, né, como já foi falado, e de exames de imagem para corroborar o diagnóstico, a gente teria principalmente o líquor para afastar a possível infecção do sistema nervoso central, tomografias, né, de abdômen que pode mostrar alguma coleção, tomografia de crânio que pode mostrar também uma piora da hidrocefalia prévia, né, sugerindo uma disfunção do shunt que poderia ser secundária a uma infecção. E o tratamento geralmente inclui, né, tratamento com antibiótico terapia de amplo espectro, até você ter o resultado das culturas disponíveis, e geralmente implica em esterilização ou retirada do sistema, né, com a nova DVE. A gente não tem na literatura uma abordagem que seja superior à outra, então realmente fica disponível essas duas opções, ou a retirada da DVP com a nova DVE introduzida, ou a esterilização da DVP. Existe a possibilidade de tratar clinicamente essa infecção sem tirar o sistema? Alguns estudos na literatura mostram que você pode tentar, né, tratar essa infecção do sistema de forma mais conservadora se a infecção não for grave e também se em 24 horas você tiver alguma resposta da antibiótico terapia. Mas, em via de regra, a infecção do sistema é igual à retirada do mesmo e tratamento com antibiótico. Na hidrocefalia de pressão normal, obviamente, né, o que a gente costuma fazer é retirar o sistema, já que não é um shunt dependente, até tratamento completo da infecção e nova cirurgia de derivação em um segundo momento depois da alta hospitalar. Medidas preventivas têm sido discutidas na literatura. Existe um protocolo de 2011 que é muito usado hoje em dia. Ele reduziu a incidência de complicações ali no grupo estudado de 8,8% para 5,7% e inclui medidas que hoje em dia a gente, né, considera como fundamentais em qualquer grupo que faça muita derivação. A sinalização na porta da sala cirúrgica é importante, que está fazendo um procedimento com interposição de válvula. Isso, obviamente, deixa as pessoas mais alertas ao entrarem na sala cirúrgica. A redução do número de pessoas na sala também é uma atitude importante que diminui a circulação de pessoas e o risco de contaminação. A antibiótico profilaxia é fundamental. A troca de luvas no momento da manipulação do stent, no momento da manipulação da válvula. A administração tópica de vanco ou gentamicina. Tentar reduzir ao máximo o tempo cirúrgico é uma medida também que é muito eficaz em reduzir a incidência de infecções, tá? A gente vê muito, principalmente em DVEs ou pacientes que já foram manipulados várias vezes, o uso de catéteres impregnados com prata ou antibiótico, como por exemplo o Bactsil. Na literatura existem resultados controversos, né? Existem resultados favoráveis e resultados que não mostraram uma incidência aí menor de complicações infecciosas com o uso desses catéteres. Então, o seu uso ainda não está muito claro para a gente em que momento seria mais correto indicar. E as complicações obstrutivas, né, que seriam a obstrução total do fluxo licórico em qualquer ponto ali do sistema, seja no catéter ventricular, seja na válvula, ou seja no catéter distal. Em relação ao catéter ventricular, realmente é o principal sítio de obstrução do sistema, né? Muitas vezes a gente pensa que o problema geralmente está na válvula, mas cerca de 80% das disfunções obstrutivas devem-se a uma obstrução do catéter ventricular. A gente sabe que a hiperproteinorraquia é um fator predisponente para essa obstrução, e antes se pensava que a maior parte dessas obstruções ocorreriam por uma interposição ali do plexo coróide nos orifícios do catéter. Estudos mais atuais mostram que, na verdade, a minoria dos casos se deve a essa interposição do plexo coróide, sendo que a maioria
ela é conduzida principalmente por células do próprio organismo do indivíduo de defesa, como linfócitos, macrófagos, células da glia e células ependimárias mesmo, que obstruem o fluxo pelo catéter proximal. Então, a válvula, na verdade, ela corresponde hoje em dia a 4 a 6% das obstruções apenas, né? Ao contrário do que se pensava inicialmente. E geralmente tem como principal fator obstrutivo as mesmas células que causam a obstrução do catéter ventricular, né? Células astrocitárias, células gigantes e células do sistema imunológico também. Em relação ao catéter distal, a gente sabe hoje em dia já que a mesma incidência da complicação a despeito da técnica que você usa, seja você fazer o implante desse catéter por via laparoscópica ou por abertura do peritônio tradicional, você não tem uma diminuição da incidência desse tipo de complicação. Porém, nos casos em que o paciente já foi muitas vezes abordado, reabordado, a gente tende a preferir, né, uma laparoscopia por cirurgia geral para implante do catéter. Então, não é nem para questão de você prevenir só a obstrução, é porque realmente, como vai ter muita aderência, a laparoscopia já poderia ajudar nisso aí. Obstipação é um caso interessante que muitas vezes a gente também não pensa, né, como causa de obstrução do fluxo distal, mas com certeza a principal causa seria os pseudocistos, né, que seria esses cistos sem cápsulas que acabam se formando por líquor em volta do catéter. Ele pode ocorrer tanto fora da cavidade, isso principalmente de forma precoce após a cirurgia, quando o catéter sai ou quando de forma inadvertida ele foi colocado fora da cavidade peritoneal, ou intraperitoneais. É interessante falar que a maior parte dessas coleções intraperitoneais está associada a infecções indolentes, muitas vezes por Staphylococcus epidermidis ou outras bactérias. Então, quando você tem aí uma pseudocisto intraperitoneal, levantar aí a suspeita de infecção é importante, né? E de preferência coletar esse material, seja guiado por radiologia, para você ter uma cultura e determinar se o problema não tem a ver também com o processo infeccioso. Então, a partir do momento que você tem um mau funcionamento, é importante também, obviamente, você fazer o diagnóstico ali da obstrução, né? Claro que muitas vezes a gente só vai ter essa resposta com a própria cirurgia de reabordagem, mas algumas coisas podem ajudar a gente a pensar na causa, né, no sítio ali da obstrução. Uma delas é realmente a propedêutica da válvula. A maioria das válvulas tem um reservatório, né, um reservatório que é preenchido por líquido, a anticâmara, onde a gente pode, né, obviamente, fazendo uma pressão nela, ver se o fluxo tem alguma resistência distalmente, né, onde geralmente quando isso acontece ela tem uma resistência a ceder. E por outro lado, quando você faz essa pressão sobre a anticâmara, se ela demora muito para encher novamente, ou se não volta à posição original, a gente tende a pensar numa obstrução mais proximal, né? Obviamente, outros exames de imagem podem ajudar a gente nisso, né? Tomografia, raio-x de sistemas. No caso do hidrocefalia de pressão normal, onde muitas vezes a gente não tem esse parâmetro radiológico de tomografia, de diminuição de índice de IMAs no segmento, muitas vezes é necessário repetir o TAP teste com válvula para ver se o paciente melhora, e caso realmente melhore, a gente pensar numa disfunção do sistema e numa possível obstrução, né? Então a gente teria essa questão mesmo eu acho fundamental o exame físico aí das válvulas que tem anticâmaras, para ajudar a gente pensar, né, na questão de uma disfunção proximal ou distal. E do ponto de vista de revisão de sistema, isso a gente vê uma grande variedade aí nos diferentes serviços, né? Eu já vi serviços que começam com a abertura abdominal para exteriorizar o catéter da cavidade peritoneal e ver se tem fluxo licórico ou não. A gente lá no servidor, a gente prefere fazer uma incisão paravalvar, e a partir daí desconectar a válvula dos catéteres, né? E ver se realmente vem fluxo do catéter proximal, injetando o soro fisiológico, se o fluxo vai bem pelo catéter distal, né? Se a gente consegue infundir sem resistência. E se os dois estiverem ok, o que geralmente a gente faz é trocar a válvula, né? Porque aí realmente o que sobra é a válvula. A gente prepara então o paciente como se fosse uma DVP original e inicialmente abre a incisão para valvar para ver se a gente consegue identificar em qual ponto aí do sistema há obstrução para corrigir. Existem também falhas mecânicas, né, que são mais raras, mas são importantes de se citar.
A gente tem a fratura do catéter, que geralmente costuma ser uma complicação tardia, geralmente secundária aí a calcificação e fibrose do catéter. Os fatores de risco para que elas ocorram, seja principalmente o crescimento aí da criança e catéteres mais finos, né? A gente geralmente suspeita disso quando a gente acompanha o paciente, tem obviamente um aumento do sistema ventricular, e o raio-x de sistema costuma ajudar a gente nesse diagnóstico, né? A gente sabe que muitas vezes a gente nem precisa trocar o sistema, né? Existem muitas crianças que ao longo do passar dos anos aí acabam ficando independentes do shunt, e a gente descobre dessa forma. Eventualmente o paciente faz um raio-x e a gente vê que o cateter está rompido ou fraturado, e clinicamente a criança continua muito bem. Então, nesses casos, se for realmente um achado incidental, a gente basicamente observa e acompanha. E, obviamente, se o paciente tiver sintomático, né, secundário a essa fratura e disfunção do sistema, a gente tem que revisar, muitas vezes tentando retirar aí os fragmentos que a gente conseguir. A desconexão já é uma falha mais precoce e geralmente está associada aí a uma falha no momento da cirurgia. A gente geralmente costuma, né, fixar aí a válvula, os catéteres com fio, e muitas vezes esse nó pode ficar um pouco frouxo e isso gerar uma desconexão. E também um outro problema de falha mecânica seria o kink, né? É sempre importante deixar o catéter todo esticado para que a gente não tenha esses kicks e uma dificuldade maior de drenagem. E para finalizar, uma complicação muito importante, principalmente em adultos, é a hiperdrenagem. A hiperdrenagem do sistema de shunt, ela é um processo até natural, uma vez que em 2/3 da nossa vida, né, a gente está sentado em pé. Como o cateter proximal e o cateter abdominal se encontram numa altura, uma diferença de altura importante, isso acaba gerando um hiperfluxo. Então, do ponto de vista físico, é um processo normal. Só que, obviamente, né, quando a gente leva isso para a parte médica, a gente sabe que é um problema, que pode gerar hematomas subdurais, coleções crônicas e necessitar, obviamente, de reoperações, até com a necessidade de drenagem desses hematomas. A grande arma que a gente tem para evitar esse tipo de problema, seja no uso de válvula de pressão fixa, seja no uso de válvula de pressão programável, são sistemas anti-sifão, como o sistema apresentado aí, um sistema antigravitacional com esferas de titânio, esfera de rubi, que vão oferecer uma resistência adicional à drenagem de fluxo licórico quando o paciente assume a posição sentado ou ortostática, né? A gente sabe que esses dispositivos tendem a reduzir em até 20% complicações do tipo hiperdrenagem em válvulas de pressão fixa e em torno de 12% complicações de hiperdrenagem em válvulas programáveis. E a hiperdrenagem se manifestaria, obviamente, como uma cefaleia ortostática, ou seja, uma dor de cabeça que o paciente sente principalmente assumir a posição em pé ou sentado e que melhora ao deitar-se. Do ponto de vista de imagem, geralmente a gente tem ventrículos colabados, né? E fatores de risco para que isso aconteça seriam infecções prévias, história de traumatismo prévio também, coleções subdurais, como já foi falado. Muitas vezes o manejo disso aí inclui inicialmente um tratamento conservador, mas funciona em muito poucos pacientes. Geralmente vai requerer mesmo, ou no caso de uma válvula programável, a gente conseguir aumentar a pressão de drenagem, diminuindo o fluxo, ou no caso de uma válvula sem mecanismo antigravitacional, uma reoperação com a inclusão do sistema antigravitacional. Então, isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Essas foram as referências utilizadas. Eu gostaria de novamente agradecer aí a vocês pelo convite. Obrigado, pessoal. Vou parar de interromper aqui. Parabéns, Rodolfo, pela excelente aula. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Léo e para a Cecília para fazerem as suas considerações. Não, sem dúvida, Rodolfo, excelente aula e você tocou num assunto aí de extrema importância para a neurocirurgia. Lembrando aí que a derivação ventriculoperitoneal é a neurocirurgia mais realizada no mundo, né, uma vez que a hidrocefalia é uma doença extremamente incidente, prevalente no mundo, principalmente nos países abaixo da linha do Equador, né, principalmente às custas das mielomeningocélices. Então, a gente está falando de uma doença que até meados aí do século passado era uma doença mortal e sem um tratamento eficaz, né? E as válvulas mudaram esse paradigma, né? A partir da meados do século passado, ela se tornou uma doença tratável, controlável, né?
E a válvula é, como você mostrou muito bem, né? Você que tem uma experiência muito grande dentro desse conhecimento de hidrodinâmica, conhecimento físico, que a válvula é uma peça de engenharia, né? Então, o neurocirurgião, ele tem que não só conhecer muito bem a doença em si, né? A sua fisiopatologia, a particularidade de cada paciente, mas também conhecer a engenharia do que é uma válvula, né? Os tipos de válvula, o material com que ela é feita, e não querer, de certa forma, julgar as complicações como complicações triviais, né? Você chamou atenção para as questões de como se evitar as complicações de válvula, né? Que a infecção, as infecções são as complicações mais prevalentes e, de certa forma, mais evitáveis por parte do neurocirurgião. Citou aquele protocolo de 2011, um protocolo muito interessante, né? Que chama atenção para alguns aspectos fundamentais, como você nomear a cirurgia na porta da sala. Por quê? Porque você, ao fazer isso, você torna aquela cirurgia uma cirurgia mais importante. Você mostra para aquelas pessoas que transitam no bloco que ali você tem um cuidado a mais. Lembrando que esse protocolo, ele, de certa forma, ele é um derivado de um protocolo um pouco mais antigo, de 1994, que foi publicado por Maurice Schultz, em Marseille, na França, em que ele chamou muita atenção para que a cirurgia DVP é uma cirurgia de importância, né? Existem, infelizmente, muitos serviços no mundo que é cirurgia relegada a segundo plano. Então, se marca, por exemplo, primeiro horário um aneurisma, à tarde vamos fazer uma artrodese e deixa 5 horas da tarde para o R1 e R2 fazerem a sua DVP, né? Se aventurarem numa DVP. Então, o Maurice Schultz transformou um serviço que tinha uma infecção acima de 80% para 0,33%. Esse é um trabalho icônico dele, que ele simplesmente transformou a cirurgia que era feita de, entre aspas, de qualquer forma, para uma cirurgia feita pelo staff com o residente mais experiente, ou seja, 2 pessoas somente no campo cirúrgico, como você mostrou, que é um dos itens do protocolo. É, o shunt, né, o dispositivo, ele era aberto no último momento, ou seja, quando ele era efetivamente usado. Isso é muito importante, porque você não pode deixar aberto a válvula enquanto você abre a pele, né, e aumentando o risco aí de colonização bacteriana. Outro aspecto importante, essa questão da troca de luvas, né? É um pouco controverso. Alguns neurocirurgiões preferem não usar luva dupla, por exemplo, né? Por reduzir a sua destreza cirúrgica, mas é um dos itens que foi considerado aí como capaz de diminuir o risco de infecção. E você chama muito bem a atenção para a questão das complicações mecânicas, né? Então, como a gente tinha falado anteriormente, o neurocirurgião em formação, residente em formação, tem que entender o que é, pelo menos esses princípios físicos de sifonagem, da lei de Poiseuille, né? Porque, como você disse, com relação à viscosidade do líquor, um líquor acima de 200 de proteína já pode causar uma ineficiência da comunicação de duas câmaras interpostas por um sistema tubular, que é a válvula. Então, você tem que ter também essa redução da proteína para implantar uma válvula. Isso é muito importante. Então, o conhecimento físico aliado ao conhecimento da fisiopatologia é fundamental aí para você até minimizar um pouco as complicações. Chama atenção, né, que uma pseudocomplicação que às vezes acontece é aquela situação que você coloca a válvula, dá tudo certo na cirurgia, e por uma questão, às vezes, de ocultura do hospital ou por uma certa insegurança do neurocirurgião, ele pede uma tomografia logo no primeiro dia do pós-operatório e fica naquela dúvida: não, será que o catéter está dentro do ventrículo mesmo? Será que eu tenho que dar mais uma empurradinha? Aí vai o incauto, né, e indica, às vezes, uma segunda cirurgia com o paciente assintomático, simplesmente para colocar o catéter mais um pouco no ventrículo. Né? Isso, estatisticamente, já é suficiente para aumentar a probabilidade de infecção, a probabilidade de complicação. Então, isso tem que entrar na mente do neurocirurgião, que é uma pseudocomplicação, né? As complicações abdominais, que o senhor falou muito bem, são assim, extremamente importantes. Apesar de serem em torno de 10%, são complicações desafiadoras, né? Todo neurocirurgião pediátrico aí vai lidar com pseudocisto, vai lidar eventualmente com volvo intestinal ou até com as perfurações de parede, que são complicações menos frequentes, né? O peritônio, né? É interessante que o neurocirurgião, apesar de ele ter muito conhecimento dentro da neurociência, ele também tem que ter um pouco mais de conhecimento da engenharia e também de outras especialidades, como, por exemplo, a especialidade que mais domina o peritônio nem a cirurgia geral, é a nefrologia. Então, os principais estudos que versam sobre capacidade absortiva do peritônio, o que dá para a gente esses argumentos, esse conhecimento, são estudos que advêm
da diálise peritoneal, né? Então, a gente sabe da grande capacidade absortiva do peritônio, da sua estrutura celular, né, colunar simples, mas isso se perde muitas vezes depois de, às vezes, muitos procedimentos. Então, isso é suficiente para diminuir a capacidade absortiva do peritônio, que advém, por exemplo, como causa das ascites licóricas, por exemplo, que devem ser diferenciadas dos pseudocistos, que muitas vezes os pseudocistos são condições de, às vezes, infecções subclínicas crônicas, né? Isso. Aí, doutor Rodolfo, eu gostaria de perguntar, né, aproveitando aí do seu grande conhecimento de hidrodinâmica, voltando àquele assunto da viscosidade do líquor, o que que você recomenda assim, que se faça para aqueles pacientes que, a despeito da celularidade está reduzindo, por exemplo, no processo infeccioso, por exemplo, a proteína se mantém alta? Você tem algum protocolo, usa algum corticoide, por exemplo? Existe Eu alguma acho, solução para esses que a gente não problemas? tem tratamento clínico nesse sentido, né? Muitas vezes o que a gente faz, se for no contexto pós-infeccioso, é prolongar um pouquinho a duração da antibiótico terapia. Isso aí a gente faz. Fora isso, não tem nenhuma outra medicação que a gente implique para conseguir diminuir essa hiperproteinorraquia. A gente meio que chega a um ponto ali que zera tudo, né? Celularidade tranquila, glicose boa, e às vezes persiste um pouquinho de hiperproteinorraquia. Ou a gente estende um pouquinho a antibiótico terapia por mais 7 dias e aguarda esses 7 dias para fazer novamente a implantação, né? Uhum, Mas não tem nenhuma medida clínica assim que a gente consiga para diminuir essa viscosidade, digamos assim, né? sim. Outro aspecto também da sua aula muito interessante sobre as fraturas de válvula, né? A gente tem um cuidado, por exemplo, que a gente acompanha o paciente desde que nasce, né? Com mielomeningocele, por exemplo, Uhum. prematuro. E, eventualmente, o paciente cresce muito e vai chegando naquela idade de 9, 10 anos de idade. Você faz o raio-x, às vezes Eu, anual, né? Para acompanhar o eu, comprimento do catéter, e ele começa a ficar muito próximo do diafragma. A minha conduta é marcar uma cirurgia eletiva e alongar o sistema, sabe? Porque, embora exista descrito na literatura pacientes shunt independentes com o tempo, é um pouco desafiador, às vezes, você julgar que ele é shunt independente e, no entanto, ele ser aqueles pacientes que têm um ventrículo em fenda, uma baixa complacência Uhum. cerebral à disfunção de válvula, e muitas vezes, algumas vezes, esses pacientes podem descompensar e deteriorar rapidamente, né, numa disfunção de válvula, né? Eu queria saber de sua opinião sobre isso. Quer dizer, cirurgia eletiva para alongamento de válvula. Nesse caso aí, o que a gente costuma fazer realmente é expectar, a gente costuma observar mesmo, né? A gente orienta bem a família, faz o segmento mais próximo, né? E caso se manifeste de forma sintomática, a gente realmente revisa. A gente não faz essa cirurgia como se fosse assim profilática, né? Uhum. Com serviço, não. Em questão de inovação, assim, Rodolfo, tem dentro da âmbito de pesquisa, alguma proposta, assim, para a criação de válvulas mais sofisticadas, no ponto de vista de você conseguir. O que a gente tem mais sofisticado hoje no mercado brasileiro é a válvula programável com mecanismo antigravitacional, né? O que a gente já vê em pesquisa fora, que eu acho muito interessante, a gente teve até agora recentemente no Congresso de Hidrocefalia, que aconteceu em Nagoya. Primeira coisa, já existe um dispositivo que foi aprovado pela FDA, onde você coloca como se fosse um adesivo na região onde o catéter distal é mais superficial em relação à pele, por exemplo, geralmente é aqui no tórax, perto da clavícula, né? E você consegue, a partir ele emite uma temperatura vizinha para os tecidos vizinhos e tem a refração dessa temperatura e absorção pelos meios, né? E a partir daí ele consegue identificar se está havendo um fluxo adequado ali de líquor nesse meio. Então eu acho que é um dispositivo bastante interessante que já está aprovado no FDA, que ainda não chegou aqui nas eventuais, né, suspeitas aí de disfunção do sistema, que você consegue de fato ver se está havendo fluxo ou não, né? Isso é um Uhum. dispositivo que eu achei interessante que eu vi recentemente. Uma outra questão que eu vejo interessante fora, mas que ainda não chegou aqui também, é pela empresa MITIC, que é da Esculap, a possibilidade de você ter um antigravitacional com ajuste da pressão que você quer do antigravitacional, né? Que isso é uma coisa que a gente ainda não tem no mercado daqui brasileiro. A gente escolhe uma pressão do antigravitacional antes de implantar o sistema, baseado aí no MC, na altura, no peso,
e você tem como jogar, né, mudar a pressão da válvula, mas você não consegue mudar a pressão do anticaptacional. E isso eu acho também achei interessante, né? Mais uma ferramenta que você vai ter para, pelo menos nos casos de hiperdrenagem, conseguir jogar a seu favor, né? E outra ferramenta que a gente já tem disponível, que a gente tem usado bastante, não tanto em criança pequena, porque dificulta o uso, mas em adolescentes ou em adultos, é o sistema de monitorização não invasiva da Brain4Care, né? A gente tem visto aí de forma ainda de série de casos no nosso serviço, né, que realmente para você conseguir fazer o que ele mede basicamente é a alteração da complacência cerebral, né? E se você tem uma disfunção de válvula, nos casos de uma hidrocefalia hipertensiva, geralmente você tem alteração dessa morfologia da curva. Ele não Uhum. dá, obviamente, o número da pressão, mas ele consegue mostrar a morfologia da curva, e isso tem ajudado a gente bastante também nos casos onde a gente tem dúvida, principalmente nos casos, inclusive, de hidrocefalia de pressão normal, né? Onde a gente não tem Interessante. um parâmetro radiológico interessante. A gente está estudando esse parâmetro radiológico e o ângulo do corpo caloso parece ser um parâmetro interessante nesse sentido, mas a gente tem uma amostra pequena ainda mostrando isso, mas a gente já conseguiu demonstrar nessa amostra pequena 19 pacientes. E um outro parâmetro que a gente está estudando agora é realmente a monitorização não invasiva, né? Que ela consegue mostrar alteração de complacência nesses pacientes com HPN que muitas vezes não respondem, a gente fica na dúvida, poxa, será que não está respondendo porque a doença está progredindo mesmo, ou se eventualmente é uma disfunção de válvula que a gente não vai conseguir ter o auxílio aí das métodos de imagem para diagnosticar, né? Então, muitas Uhum. vezes, o que a gente fazia antes, TAP teste. A gente repetia o TAP teste com a válvula e ver se o paciente melhoraria. Hoje em dia, a gente tem usado o monitor e tem tido boas respostas, assim, uma boa concordância. Quando ele fala que não está bom, a gente revisa o sistema, eventualmente troca a válvula e o paciente, de fato, melhora, né? Então, acho que Ah, essas são as novidades aí que eu tenho visto para o campo de hidrodinâmica mesmo. bacana demais. Antes de passar para a doutora Cecília, queria te fazer uma pergunta que você mostrou sobre o reservatório da válvula, né, como importante para você te ajudar no diagnóstico de obstrução. E Eu em acho que relação à punção do reservatório para você obter líquor, naqueles casos, por exemplo, que é impossível fazer uma punção lombar, por exemplo, como é que é o protocolo do seu serviço com relação ao número de punções, melhor agulha, né? Como é que é a gente costuma funcionar só nos momentos assim onde a gente realmente tem muita, a gente tenta evitar ao máximo, né? Mas eventualmente até em regime ambulatorial a gente faz isso. Por exemplo, no caso de HPN, onde um catéter que inicialmente, como você falou, estava numa posição que a gente via que o catéter estava dentro, mas não estava aquela posição tanto confortável. E aí no segmento esse catéter saiu um pouquinho mais para fora e aí de fato a gente fica muito na dúvida, esse catéter está dentro ou está fora? Uhum. E aí, uma das ferramentas que a gente tem para. A gente tenta evitar ao máximo funcionar pelo risco de infecção. Mas caso realmente a gente ache importante para diminuir esse risco, o que a gente faz é ambulatorialmente mesmo, fazer uma antisepsia local, né, com degermante, clorex, e fazer uma punção com agulha de insulina. Uhum. Né? Legal. Puxa a pele um pouco, pulsiona e solta a pele, né, para você tentar evitar aí o risco também de ter fístula. Mas a gente nunca teve problema, mas obviamente existe o risco aí teórico de infecção, né? Então é uma ferramenta, assim, é uma coisa que a gente deixa para fazer no último caso mesmo. No caso. Mas existe um limite de punções? Como? Existe um número A gente, máximo de a gente não costuma punções? funcionar muito, não, pô. A gente, sei Ah, lá, a gente já tentou fazer isso num paciente só no máximo 2 vezes, por aí. A gente não entendi. gosta de fato de funcionar, não. A gente evita ao máximo, né? Aqui também. Evita ao máximo. Mas quando faz, a gente, né, a gente geralmente faz no máximo umas duas, assim. E você, Cecília, como é que está a experiência aí das complicações de válvulas? Certo. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Rodolfo pela aula e agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. Eu moro numa região distante, né? Eu sou de Manaus, então nós temos acesso a muitas crianças com hidrocefalia. Não há neurocirurgiões no interior do estado, só tem neurocirurgia na capital e no SUS nós somos um serviço único. Então, imaginem que a gente recebe todas as malformações, os pacientes de mielo, de todo o estado do Amazonas. Os indígenas também recebemos todos com essa patologia. E nós temos aqui realmente complicações graves. Eu gostei muito do que você disse sobre a importância da DVP. Não deve ser uma cirurgia menosprezada ou tratada como segundo plano. Precisamos realmente falar sobre a seriedade dessa cirurgia,
com os acadêmicos, com os residentes, eu acho muito importante, porque as complicações podem ser catastróficas, como a gente viu na aula, né? Aqui no Amazonas, grande parte da população ribeirinha ou do interior não tem acesso ao pré-natal ou não faz um pré-natal adequado. Então, a gente recebe esses pacientes com hidrocefalia, pacientes prematuros, cardiopatas, e nós temos complicações, sim, com essas crianças. Só temos acesso aqui à válvula de pressão fixa, a gente não tem acesso pelo SUS a outros tipos de válvulas, a gente evidencia bastante aqui a hiperdrenagem, nós temos até pacientes internados hoje por conta disso. Outra questão são as infecções também, e além disso, o que a gente vê também é muita complicação no catéter distal. Aqui a gente realmente faz abertura na região distal para verificar a drenagem, mas assim, na nossa experiência, quase, assim, grande parte dos casos em que a gente faz isso, o paciente acaba evoluindo com uma complicação infecciosa. E aqui a gente não tem tanto costume realmente de puncionar, né? Porque realmente com receio dessas complicações. E outra coisa que eu gosto de falar também com os acadêmicos e com os residentes é sobre uma boa relação médico-paciente antes da DVP. O que a gente via aqui antes? Como a gente atende indígenas, que a linguagem já é mais difícil, né? Pacientes também que não têm, às vezes, uma instrução também, que não entendem sobre a cirurgia, que não entendem quais serão os resultados. Então, a gente passa bastante tempo explicando o que é a DVP, qual a expectativa, qual é o prognóstico daquele paciente, o que a gente pode esperar de complicação. Eu acho que essa conversa inicial realmente diminuiu muito desgaste para a nossa equipe. Muitas vezes a gente fazia uma DVP no paciente e a família acreditava que o quadro neurológico ia melhorar 100%, né? Então, a gente explicar sobre essas expectativas, para quem está começando também, eu acho que é um passo fundamental. Falar sobre a expectativa e sobre o prognóstico desse paciente, ainda mais aqui no Amazonas, em que atendemos assim, até os venezuelanos também estão, a gente está atendendo bastante no SUS aqui, então essa conversa é importante. Temos casos de obstrução também aqui. Eu acho que aqui no Amazonas a gente realmente vê muitas complicações ainda e a gente está lutando para tentar diminuir essas complicações. Hoje pela tarde, eu tive uma reunião com um grupo NeuroKids, um grupo de neurocirurgiões americanos, em que eles dão treinamento em áreas distantes para a gente tentar não usar tanto o shunt e tratar a hidrocefalia, claro, quando tiver indicação com a neuroendoscopia, né? A gente não tem neuroendoscopia aqui para gente no SUS, infelizmente, né? Nem o neuroendoscópio rígido, muito menos o flexível, né? Mas é um projeto que a gente tem para o ano que vem para tentar trazer para cá, para o Amazonas, a neuroendoscopia. Professor Rodolfo, tem duas perguntas bem interessantes aqui, ó. O Paulo Marinho perguntou sobre a punção da válvula em si, não do reservatório, porque muitas vezes nossas válvulas não têm esse dispositivo. Não tem como, né, doutor Leopoldo? É complicado, né? A Válvula vai válvula, danificar, né? como não danifica. A gente não consegue, a propedêutica da válvula em si não tem como. E a gente também trabalha, tem muitas vezes a gente pega paciente, né, que vem a válvula, mas não tem anticâmara. Aí essa possibilidade não existe, né? A gente testar a propedêutica no exame físico, a gente perde essa ferramenta. Se acerta uma molinha lá, já era a válvula, né? Você acaba com o Já é. mecanismo dela, né? A outra pergunta do Bernardo Aramuni, que é uma pergunta bem interessante também, muito prática. Em pacientes com pseudocisto, como vocês procedem? Trocam de imediato, coletam líquido para definir infecção, depois definem conduta, implanta DVA e depois converte para DVA? Eu acho que a primeira coisa é saber se há. Não, a primeira coisa é saber se esse pseudocisto é intra ou fora da cavidade, né? Da cavidade peritoneal, que eu digo, né? É uma complicação relativamente comum, né? Principalmente quando o pessoal está começando o ano, da residência e tudo. O catéter interperitoneal não ser adequadamente implantado. Ficar ali no plano mais superficial e acaba que o paciente faz de forma precoce ali um pseudocisto na loja subcutânea mesmo. Então, geralmente, nesse caso, aí, por ser uma cirurgia precoce, existe um risco menor de infecção também. Esse é mais se deve a uma falha mesmo técnica.
a gente assume que a gente vai para a cirurgia para implantar o catéter distal apenas, né? A gente assume que isso está estéril e vai para a cirurgia para implantar o catéter distal. No caso de um pseudocisto intraperitoneal, como a gente viu na aula, já tem uma maior incidência de complicações infecciosas, né? Principalmente infecções indolentes. Aí vai depender de um monte de coisa, mas a primeira coisa que a gente faz é coletar o líquor, né, para afastar que esse sistema de fato esteja infectado. Se realmente não tiver, a gente vai ver a clínica do doente. Existe sinal de peritonite, né, ou existe uma hiperemia no local para a gente pensar na infecção. Se nada disso acontecer, a gente fica. Aí depende muito do que a gente viu na primeira cirurgia. Se a gente sabe que é uma história de um paciente que já foi múltiplo, né, muitas abordagens, reabordagens. A gente já pensa, né, em reabordar esse paciente fazendo uma DVA, né? Porque parece, então, que esse pseudocisto se formou por uma falha no sistema de reabsorção licórica, né? Não por uma falha técnica. Mas se, por contrário, né, for um paciente que foi a primeira cirurgia dele, não tem nenhum estigma infeccioso, líquor normal, nossa ideia é revisar distal. Mas eu acho que depende muito desses fatores, né? Líquor, estado clínico barra laboratorial do paciente e também história de revisões prévias e infecções prévias. Exatamente, né? A gente tem uma adendo também, que é o seguinte, concordo plenamente, né? A gente colhe o líquor primeiro, né, peritoneal, muitas vezes com a presença do próprio cirurgião pediátrico, né, porque ele vai talvez fazer uma paracentese e tudo, definindo o que é infecção, a gente exterioriza o catéter da DVP, né, muitas vezes na região clavicular, ou até próxima do crânio, espera o tratamento, né? Nesse ínterim, você pode, às vezes, avaliar se o paciente é um bom candidato para terceira ventriculostomia. Porque, por exemplo, considera um paciente, usa o ETV success score nesse paciente, se ele tiver uma anatomia favorável, uma dilatação ventricular favorável, você pode, de repente, com uma alta probabilidade de funcionar, a terceira ventriculostomia tornar o paciente shunt independente. Caso contrário, vamos supor, um paciente com anatomia desfavorável, ou que é um slit ventre, por exemplo, aí você tem que tratar a infecção e depois partir ou para o peritônio ou para uma DVA. O peritônio, muitas vezes, aí depende, igual o Dr. Rodolfo falou, né? Se for aquele paciente já múltiplas cirurgias, o peritônio já é inviável, aí infelizmente vai ter que ser a DVA. A DVA a gente tenta postergar o máximo, porque a cada queimada que você dá no órgão, você vai restringindo cada vez mais as suas opções de tratamento, né? E depois vira aquelas válvulas totalmente, assim, as mais raras, né? Derivação ventrículo sagital, derivação ventrículo, Isso mesmo. ventrículo biliar, né? A gente vai gastando os cartuchos até Exatamente. cada vez mais Agora, quando é a restrito. primeira disfunção do peritônio, a gente chama o cirurgião pediátrico e tenta fazer uma revitalização assim, do peritônio, né? Tudo. É isso mesmo. Tem uma mão levantada aqui, José Luiz, eu não sei se isso quer dizer que ele queira Aí o Zé falar. Luiz da Costa Vó. É. Dá para liberar eu? Acho que a Ellen tem que liberar, né, Ellen? Eu acho que está liberado. Ah, tá, liberado, beleza. Assim. Pode falar, Zé Luiz. Boa noite, pessoal. Não Boa noite. consegui liberar o vídeo, mas sou feio mesmo, então vai escondido. Mas, Rodolfo, parabéns pela aula, assim, uma revisão aí muito boa, né? Inclusive mesclando a sua experiência com a literatura mais recente, né? Foi muito prazeroso e muito proveitoso ouvir tudo isso. E parabéns também a Cecília aí, que eu não tive o prazer de conhecer, né? Eu tô querendo conhecer, até ontem eu pedi o Paranhos para me passar o contato, porque você não pode ficar sumida assim, não. Aí você tem que partilhar com a gente essa experiência, né? Obrigada. Nós temos muito contato com o pessoal de Belém, né? Mas assim, realmente não conhecia você de Manaus. E você tem que estar mais junta da gente. Verdade, verdade. Eu falei até com o doutor Arthur da Cunha hoje, né? Isso. Aí ele falou, poxa, eu não conhecia também essa realidade de Manaus. Eu falei, a gente precisa estar mais unido. E precisando da gente aí, né? Você disse do NeuroKids, que é um projeto espetacular, né? Do Dr. Ai, Leon. que bacana. Ele teve aí com a gente, inclusive, no início do ano, aqui no Glen, né? Teve no nosso serviço. Mas, enfim, a formação básica em
em neuroendoscopia, eu acho que você tem o Brasil inteiro à sua disposição aí, inclusive nosso serviço, se você quiser, enfim, estamos de Obrigada, portas abertas aí, eu acho que é muito importante você participar. obrigada, obrigada. Rodolfo, se você me permitir, eu gostaria de fazer apenas 3 observações a respeito aí da, da sua apresentação, né? Uhum. Uma delas, assim, em questão ao tipo da válvula, eu acho que é muito, assim, é muito complicado dizer que as válvulas reguláveis têm menos complicação e são mais efetivas que as válvulas normais, porque a gente está comparando 2 grupos completamente diversos e, como você mesmo disse, o, os artigos, os trabalhos são muito inconclusivos, assim, a gente vê muito viés de interesse econômico nos trabalhos, né? Uhum. Então, assim, a gente, né, eu e o Leopoldo já trabalhamos há muito tempo, basicamente, aí nós estamos falando do universo infantil, né? Basicamente com válvulas convencionais e assim, a necessidade de válvula regulável, pelo menos para o universo infantil, é quase nenhuma, né? Não existe, até porque são válvulas grandes. Então, acho assim, a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado em afirmar isso, porque, eu realmente não vejo ainda na literatura isso de uma forma muito clara. Eu acho que tem muito viés, né? Viés econômico, que uma válvula comum custa R$ 3.000, a outra custa 30. Então, é lógico que tem um viés, né? Então, assim, uma reflexão que eu faço. A segunda é sobre a, o que a gente conceitua aí de hiperdrenagem, né, que é o ventrículo em fenda, que na verdade é um problema bem mais complicado que só hiperdrenagem, né? Você tem uma desidratação do encéfalo, o crânio se torna mais rígido e menos expansivo, mesmo no adulto, né? Então, assim, eu acho que isso aí também tem que ser um pouquinho mais talvez a gente colocar que é só uma hiperdrenagem talvez um pouco mais simples, né, o conceito para compreender, mas tem muito mais coisa. Desculpa, eu falei 3, mas eram 4. A terceira é assim, a nossa filosofia, é insistir na neuroendoscopia para evitar a válvula, né? Então, a Cecília, aí, inclusive, falou sobre indicações, né? A gente vê indicação para endoscopia, sim, mas muito mais universalizada que geralmente é conceituado. E a maior parte das crianças são, né, acabam evitando a DVP. Então, colocar isso. E, por fim, assim, lá no início da sua aula, você colocou os fatores de risco, né, para as complicações. Mas, assim, o fator maior de risco é o neurocirurgião. Então, como o Leopoldo falou, a Cecília falou, nós não aprendemos a fazer válvula, né? O seu preceptor te ensina, às vezes, a clipar um aneurisma, a fazer uma artrodese, mas nenhum ensina a fazer válvula, até porque ele não sabe fazer, né? Então, a cirurgia é relegada para o segundo plano, para o R1, R2, o R2 ensina o R1, né? Isso é uma bola de neve que vai dar complicação, né? Então, as complicações seriam evitáveis, ou pelo menos boa parte delas evitáveis, se houvesse um cuidado em transformar a cirurgia em cirurgia importante. Então, o trabalho que o Leopoldo citou lá, de 1994, eu fui para Marcelo para aprender isso com o Dr. Schultz na época, né? E realmente a gente voltou e conseguiu reproduzir basicamente aquele trabalho aqui com a técnica, né? Então, é assim, ok, sim, a complicação existe, a complicação inerente, mas boa parte é o neurocirurgião que é o responsável por isso. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente não deve deixar de ela passar de livre. Eu agradeço aí, parabéns pela aula, parabéns, Cecília, pelo, pelo trabalho, parabéns ao Leopoldo, né, que Obrigada, obrigada.
Leopoldo, que de maneira muito tranquila e colocou muito do que a gente pensa, né, Leopoldo? Muito tempo trabalhando Obrigado, junto. sim. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela Kelly e equipe, né, por essa oportunidade. Tem mais uma pergunta aqui, bem legal, do Bernardo, né? Passar para o professor Rodolfo. Pacientes já com shunt dependência, algumas situações vocês lançam mão da endoscopia. Qual que é a sua opinião, doutor Rodolfo? No caso apenas no caso de uma disfunção do shunt, né? Sim. Que o problema está nesse shunt dependência. Na verdade, a gente só sabe se é shunt Só totalmente sabe se tiver dependente se a gente tentar a endoscopia, disfunção. né? É. Aquela situação que a gente falou da DVE, né? Você deixa o paciente com a DVE fechada depois de uma terceira ventriculostomia com alta predição de sucesso, se ele for shunt dependente, ele não vai funcionar, né? Mas no ETV, o uso da válvula só tira 10% da probabilidade, né? Em comparação com a etiologia e a idade, ele é um fator preditor baixo, assim, de insucesso da terceira ventriculostomia, né? Uhum. Você tem alguma experiência lá em Manaus, ou Cecília, nesse sentido? Você está bem no início lá do flexível, né? Aqui em Manaus a gente não tem Aí, muita experiência, aqui em Manaus a gente não tem, infelizmente, mas a gente está com esse projeto para o ano que vem, para 2025, e a gente espera realmente que dê certo. Gostei de saber que a indicação realmente é mais ampla, né, em relação à neuroendoscopia, e nós estamos com uma esperança de que ano que vem a gente consiga trazer isso para o Amazonas. E eu vou aceitar a ajuda sim, viu, doutor? Vou conhecer o serviço de vocês. prazer te conhecer, Eu Cecília. gostaria Boa de noite. fazer uma pergunta para vocês três, Léo. Existem algumas situações em que o ventrículo aparentemente está de tamanho normal, na tomografia de controle. O paciente, estou falando aqui, vou dar o contexto, né? Uma criança, chance dependente, já com seus 12 anos, um pré-adolescente, que chega no pronto-socorro com sintomas de disfunção de válvula. Cefaleia, vômitos, e a tomografia não mostra dilatação ventricular. E a gente sabe que existem algumas situações em que o ventrículo ele não tem uma, como vou dizer, não tem ele é rígido, né? Vamos dizer assim, tem uma certa rigidez, então não há uma dilatação ventricular e mesmo assim há uma disfunção do shunt. E isso é um desafio para qualquer neurocirurgião, especialmente para o neurocirurgião que não é um neurocirurgião pediátrico ou um neurocirurgião que lide com válvula, né, de forma usual. Então, eu gostaria de saber de vocês três quais são as dicas. Quando eu digo dica, não estou minimizando o termo, mas quais são os conselhos que vocês dão aos jovens neurocirurgiões ou ao neurocirurgião que não lida tanto com válvula, para saber se aquilo é uma disfunção ou não, e se vocês já têm mais ou menos uma rotina, um roteiro, né, de como lidam com esse paciente. E a segunda coisa que eu queria falar parabenizar vocês todos, né, por todas as colocações, é que a maioria, eu posso falar assim, eu vou até repetir, a maioria brutal dos neurocirurgiões, quando tem qualquer conduta em relação a funcionar válvula, a lidar com pseudocisto, eles não fazem isso de uma forma como se estivessem tocando uma música clássica, como se estivessem tocando um piano, não. Então, é como se você chamasse, não estou desfazendo de um pedreiro, mas chamasse um pedreiro com luva de pedreiro para tocar com uma luva suja de cimento um piano. A maioria usa a agulha que tiver lá no plantão. Então, ele já está assim, sem paciência com aquela válvula, ele quer saber logo se está infeccionada ou não. Ele faz mamar ali uma antisepsia, introduz a agulha que tiver, e a válvula ela é muito delicada, como o próprio Leopoldo falou, o doutor Rodolfo falou. Então, só a punção, dependendo do calibre da agulha, já danifica o mecanismo da válvula, né? Então, infelizmente, a maioria das vezes, o neurocirurgião que está lidando com aquela complicação, ele não vai lidar de forma tão suave, tão delicada, né? Pensando no futuro, né? Raciocinando. Então, fica para a gente uma reflexão de que
nós estamos lidando com algo extremamente delicado. Nós fomos treinados pelo Benício. Então, assim, o Benício, ele controlava, inclusive, o tempo que nós escovávamos a mão, porque ele tem uma música que ele canta. Eu não sei se você sabe, Léo, ele tem uma música que ele canta para escovar as mãos. Então, às vezes eu terminava, ele falava, não terminei de cantar minha música. Então, Legal essa. terminou antes da hora. E era assim, Aprender essa música. aviso na porta, ninguém entrava, ninguém saía, ele ficava brincando, ninguém entra, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. E ele ficava de olho com lavar o pó da luva, tudo, trocar a luva. Então, o Benício era muito metódico. Então, quando você é treinado por uma pessoa que faz o excepcional, você sai pelo menos gente, né, para fazer uma válvula. Pelo menos você sai o básico. Então, isso que vocês falaram, assim, achei excepcional, que é a forma como você é treinado, né? E a gente, lá no base, nós somos treinados pelo Benício. Isso, e agora, né, pelo pupilo. Então, isso faz toda a diferença, por isso que a formação, né, do Rodolfo com os residentes e do Zé Luísio e do Leopoldo com os residentes é uma formação que se destaca no Brasil, porque são pessoas, eu já tive o prazer de entrar com o Leopoldo, ele é extremamente, o Leopoldo ele segue passos assim meticulosos sempre, então a gente não tem como você não aprender a ser bom, né, lidando com eles, né? Então, eu tenho certeza que a Cecília também tem uma excelente formação. Então, era só para falar isso, né? Seria ótimo se todos lidássemos com as complicações dessa forma, mas a gente precisa se consertar o tempo todo, não é verdade? Amém, O amém. tempo todo estar atento e se endireitar. Mas vamos lá, a pergunta que eu fiz para você. Keila, sobre a sua pergunta, eu achei muito importante, eu achei maravilhosa, sobre a dica, né, que a gente daria para quem está começando, para o neurocirurgião que está começando, para os acadêmicos. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre o trabalho em equipe, né? Eu já tive casos em que tive dúvida, principalmente assim que comecei, né, como neurocirurgiã, e esse trabalho em equipe, perguntar dos mais experientes, até hoje eu ligo para colegas para discutir o caso, eu acho que foi uma dica muito importante para mim. Além do exame físico do paciente, naquele paciente realmente que o ventrículo não está tão dilatado, que a gente fica na dúvida. Mas ligar para o preceptor da minha época de residência, assim, sempre acalmou meu coração, discutir o caso. Aqui no Amazonas nós somos poucos neurocirurgiões, mas eu sempre fiz contato quando ia a algum congresso com a doutora Gisele Coelho também, com quem eu fiz contato, da doutora Neucisa Não também, que fiz contato, já tirei dúvidas também, mandando imagens para elas. Eu acho que esse trabalho em equipe é muito importante para quem está iniciando, e às vezes a gente dizer realmente, olha, eu tenho uma dúvida nesse caso, olha, eu não sei realmente o que fazer. No início, eu tinha medo de falar isso, quando eu comecei assim na carreira médica, né? Gente, eu não sei ainda como resolver isso, mas agora com 40 anos eu já não tenho mais, mas assim, muito bacana quando alguém pede opinião, olha, o que que você acha desse caso? Eu estou em dúvida. E eu gosto muito desse trabalho em equipe, eu acho que é uma dica que eu daria para quem está começando. Olha, a minha parte, assim, o que eu penso, né? Primeiro, é uma situação que não é tão comum, mas obviamente quem trabalha muito com hidrocefalia acaba pegando, né? E é uma pergunta bastante interessante. Eu tento identificar qualquer fator aí que possa me corroborar a suspeita de uma hipertensão intracraniana. Então, acho que o fundo de olho seria interessante nesse paciente. Caso você tenha disponível, né, a monitorização não invasiva da PIC, em última análise, se for hidrocefalia que me permita fazer isso, né, uma hidrocefalia comunicante, fazer uma manometria licórica, né? Eu acho que também é uma ferramenta que vai te ajudar aí a corroborar a sua suspeita de disfunção, mesmo com o ventrículo de tamanho normal, né, ou estável. É uma situação assim desafiadora mesmo. Eu tive um caso que era uma criança que eu inicialmente pensei que os sintomas eram de hiperdrenagem, cefaleia e vômito. Hum. E com a tomografia com ventrículos em fenda mesmo, assim, era uma linha o ventrículo. Só que era uma válvula de regulagem externa. Então, o que que eu fiz? Eu presumi que era hiperdrenagem, então eu diminuí externamente quis diminuir um pouco a hiperdrenagem. Não alterou em nada os sintomas da paciente. Fundo de olho dela era normal, sabe? Só que o ventrículo não ajudou em nada a definir.
Nessa paciente eu levei para o bloco, não tinha o recurso da monitorização não invasiva, eu coloquei um monitor intraparenquimatoso e, para minha surpresa, a pica era de 60. Aí que eu percebi que era hidrocefalia, mas era assim, um ventrículo em fenda mesmo, com a paciente vomitando com cefaleia. Sendo que ela já tinha um histórico de hiperdrenagem. Nesse caso, aí eu abordei a válvula, era hiperdrenagem, mas é o problema, qual é o problema dessa abordagem? Você não pode tirar o catéter do ventrículo, porque se você tirar, você nunca mais funciona. Aí você, um pouco que mexia, ele drenou demais. Eu conectei numa DVE, deixei externamente, não tive coragem de manter o shunt que estava. Depois da paciente melhorar e tudo, eu programei uma nova DVP com neuronavegação, que é a única forma de você funcionar um ventrículo verdadeiramente em fenda é com neuronavegação, que é muito, muito difícil. Esse foi o caso mais desafiador nesse sentido que eu enfrentei. Agora, tem casos intermediários que o ventrículo não é complacente e que é muito importante os familiares trazerem um exame prévio para você comparar. Nesse sentido, quando você acompanha o paciente muito tempo, é importante você ter um exame base, uma tomografia enquanto ele está normal. Porque aí você nota que alguns pacientes, a despeito de usarem válvula, o ventrículo não colapsa. É um ventrículo que permanece um pouco dilatado. Então, se esse paciente chega no pronto-socorro com uma mínima dilatação ventricular em comparação com o exame anterior, você sabe que é hidrocefalia. Isso ajuda muito na sua decisão. E nesses casos, eventualmente, a gente pode fazer a endoscopia, contanto que o terceiro ventrículo tenha dilatação. Porque não vale a pena só o ventrículo lateral dilatar. Porque se o terceiro ventrículo estiver em fenda, também é impeditivo, né? Você pode machucar o hipotálamo dele. Mas esses são meio que uns truquezinhos, né, que a prática ensina pra gente. Acho que temos alguma outra pergunta, Léo? Rodolfo? Tem uma pergunta, queria saber da experiência de vocês. Primeiro, se vocês acham que tem alguma diferença entre você exteriorizar uma DVP infectada ou retirar o sistema e passar uma DVE nova. E a segunda pergunta é se vocês têm alguma experiência, né, off-label total, de tratamento de infecção de sistema sem a retirada do mesmo. Tá, aqui no Amazonas a gente já tentou esse off-label total, né? Não retirar e não tivemos muito sucesso, não mesmo. Então a gente realmente preconiza a retirada e colocamos a DVE, mas o que a gente vê é o paciente por longa data com DVE. A maioria dos pacientes vem de muito longe, a gente tem uma questão social também, porque deixam a família, deixam filhos pequenos, são pacientes indígenas também, em que é difícil a gente manter hospitalizado por tanto tempo, mas a gente retira realmente, deixa a DVE, até conseguir colocar a DVP novamente, é o que a gente faz aqui. E lembrando que eu gostaria também de falar é que mesmo sendo o único hospital referência em neurocirurgia, a gente só teve tomografia no hospital esse ano. Então imaginem o que era receber um paciente e a gente ia muito pelo exame físico, realmente, conseguia fazer uma tomo fora, voltava o paciente, a gente tinha que tomar conduta mesmo sem exames de imagem no hospital. Mas graças a Deus esse ano a gente já tem uma tomografia por aqui. Bom demais. Aqui a Eu gente... particularmente acho, desculpa, Léo, eu acho que é lenda, porque eu nunca vi um caso dar certo. Então, eu desconfio que seja lenda. Eu também não tenho caso de a gente ter tratado com antibiótico, não. Agora, o macete é o seguinte, o paciente, o ideal é a gente tirar todo o sistema e colocar uma DVE nova. Até porque você mantém os dois lados pérvios para você escolher depois qual lado usar para uma DVP. O problema é que tem pacientes que o ventrículo é pequeno, então você fica naquela, nossa, eu tirar, talvez eu não consiga funcionar. E muitas vezes quando você exterioriza, aquele lado, ele não pode ser usado nem para acesso central. Então, automaticamente, o outro lado vai ter que ser usado para acesso central e você perde temporariamente os dois lados para colocar uma DVP. Então, isso se torna um problema, né? Porque você vai ter que, uma hora, tirar, porque aquele lado da DVE exteriorizada não é o ideal para você colocar a nova DVP. Você, obrigatoriamente, vai ter que usar o outro lado, né? Então, o ideal para você não ter esse problema de lado e nem com acesso central, é você tirar o sistema todo e colocar frontal, por exemplo, uma DVE frontal. Agora, a vantagem de você exteriorizar, que como o paciente não fica com a cabeça enfaixada, é confortável, tem também você minimizar aqueles arrancamentos de DVE. Então, quando você funciona o paciente com DVE e ainda assim fixa direitinho tudo, é um risco para você perder a DVE ao longo do tratamento da infecção, né? Tem esse problema. Ótimo. Acho que nós podemos encerrar, né? Eu só gostaria de comentar uma coisa, não sei se vocês têm essa impressão, especialmente quando você desenvolve uma boa relação médico-paciente,
operar um paciente, fazer uma DPP, significa, entre aspas, casar com aquele paciente. Então, é um paciente que você vai ter para o resto da sua vida. E como o neurocirurgião pediátrico, o neurocirurgião que lida mais com isso, eu desconheço um bom neurocirurgião pediátrico, um bom neurocirurgião que lide com isso, que não ame o que faz. E isso torna todo o restante da caminhada muito mais tranquilo, né? Porque isso fica muito mais natural. Então, eu gostaria de parabenizar o Rodolfo pela excepcional aula. Foi muito didático, né, Léo? Foi muito enxuto. Demais. E o conhecimento que ele tem de hidrodinâmica para a gente é excelente. Muito bom esse intercâmbio. Falou de tudo e de forma muito objetiva. Foi maravilhoso conhecer a Cecília. Queremos você mais perto de nós, Cecília. E que Eu que bom, agradeço. né? Zé Luiz já abriu essa porta aí para você. Pode passar por ela, porque é uma pessoa, uma equipe assim, fantástica, excepcional. E duas pessoas que são, assim, têm um caráter ilibado e que vão te ensinar bastante e também vão estar abertos, né, para aprender com você, como o próprio Leopoldo falou, né, o próprio Zé Luiz falou. Eu tenho certeza que o Rodolfo também está com as portas abertas aí para você. Em breve, né, numa próxima feita, com certeza você já vai estar dando uma boa notícia para a gente aí de que já está fazendo endoscopia, né? E Deus quiser, amém. o ano que vem vai ser um ano de muitas conquistas para vocês aí, tenho certeza. Amém. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso e vocês deram o melhor do tempo de vocês. O Leopoldo já é nosso sócio, o Rodolfo também. Agora temos a Cecília, né, pertinho de nós. Desejando a todos aí uma ótima semana. Agradecer ao Zé Luiz por estar sempre presente nas nossas reuniões, sempre contribuindo. E semana que vem nós temos a reunião de serviços, então nós contamos com todos vocês também. Então, uma ótima semana. Obrigada, Richard. Obrigada a todos. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abração, um prazer. Obrigada. Muito bom. Parabéns pela aula. Um abraço, boa noite. Um abraço, Kevin. Um abraço.